Uma audiência pública sobre o desastre do submersível Titan revelou as mensagens de texto finais enviadas por aqueles a bordo enquanto se dirigiam para os destroços do Titanic. Uma dizia: "Tudo bem aqui, antes da embarcação implodir e matar todas as pessoas a bordo." Já fazem 2 anos desde a implosão do submersível Titan. Mas, e se lhe disséssemos que há mais sobre o que aconteceu do que foi contado? 5 homens morreram naquele dia devido aos níveis extremos de pressão. Mas foi mais do que isso. Muito mais do que isso. Foi isso o que realmente aconteceu em 2023 com o potente submersível Titan. Como tudo começou. No dia 18 de junho de 2023, um evento trágico como nenhum outro foi registrado no Oceano Atlântico Norte, perto de Newfoundland, Canadá. O Titan, como era chamado, era um submersível operado pela OceanGate, uma empresa americana conhecida por realizar vários tipos de expedições em águas profundas. Este, em particular, no entanto, foi diferente. Por razões que não são tão boas, este submarino estava em uma missão para explorar os destroços do Titanic. Esta expedição, como outras antes dela, deveria ser uma experiência única na vida para aqueles a bordo. Infelizmente, o submersível implodiu durante o mergulho, e isso levou à perda devastadora de todas as 5 pessoas a bordo. Entre as vítimas estavam 4 homens adultos e um jovem menino. Já se passaram quase 2 anos, mas as famílias não se recuperaram da perda que nunca imaginaram. Mas vamos voltar para onde e como tudo isso começou, e você ficará surpreso com como isso termina. OceanGate era uma empresa privada que começou em 2009 e foi fundada por 2 homens brilhantes, Stockton Rush e Guillermo Sandline. Eles realmente tinham um talento para tornar explorações em alto mar mais acessíveis para pessoas que tinham interesse e orçamento para tais aventuras. Em uma entrevista de 2019 com a revista Smithsonian, Rush resumiu o atrativo de tais expedições. Nas palavras dele, só há um naufrágio que todos conhecem. Se você pedir às pessoas para nomear algo debaixo d'água, vão lembrar de tubarões, baleias, Titanic. E de 2010 até o trágico incidente com o submersível Titan em 2023, Rush adorava o que fazia. A OceanGate realmente oferecia viagens para clientes pagantes usando submersíveis comerciais. Essas expedições ocorreram em locais como as águas da Califórnia, o Golfo do México e até mesmo o Oceano Atlântico. Era simplesmente uma empresa que oferecia às pessoas a chance de ver partes do oceano que a maioria nunca sonharia em visitar. No entanto, Stockton Rush começou a ver as coisas de maneira bastante diferente. Ele percebeu mais tarde que explorar naufrágios poderia ser muito mais do que apenas uma aventura para ele e seus clientes. Poderia se tornar uma ótima maneira de atrair a atenção da mídia. E então, o que ele fez? Ele começou a planejar o mergulho mais histórico de todos os tempos. E foi realmente histórico. A viagem para explorar o naufrágio do Titanic começou a aceitar reservas no início de 2023. Rush entrou em contato pessoalmente com Jay Bloom, um empresário americano, e ofereceu a ele e a seu filho 2 lugares na excursão a um preço significativamente reduzido. Em vez do preço total de $250 mil por pessoa, Rush ofereceu os bilhetes por $150 mil cada, provavelmente como uma forma de incentivar sua participação. Durante a oferta, Rush supostamente garantiu a Bloom que a viagem era completamente segura, chegando a dizer que era mais segura do que atravessar a rua. Apesar do preço com desconto e das garantias de Rush, Bloom decidiu passar a oportunidade. Ele tinha sérias preocupações sobre a segurança da viagem, que simplesmente não poderia ignorar. A excursão, originalmente agendada para maio, foi posteriormente adiada para junho devido a condições meteorológicas desfavoráveis. Esse atraso deu a Bloom e seu filho ainda mais tempo para reconsiderar a decisão de participar do mergulho, uma que, em retrospecto, salvou suas vidas. No dia 16 de junho de 2023, às 9h31 da manhã, a muito aguardada expedição para explorar o naufrágio do Titanic, também conhecida como Missão Vic, foi oficialmente iniciada. Rush estava de bom humor, animado com o que estava prestes a ver. A viagem começou em São João, Terra Nova, com a tripulação e os passageiros embarcando no navio de pesquisa e apoio com bandeira canadense Polar Prince. Entre os passageiros que concordaram em aparecer estava Hamish Harding, um bilionário e aventureiro britânico que compartilhou sua empolgação no Facebook antes da jornada. No seu post, ele mencionou que, devido ao pior inverno em Terra Nova em 40 anos, a missão provavelmente será a primeira e única missão tripulada ao Titanic em 2023. Em suas palavras, uma janela meteorológica acabou de se abrir e vamos tentar mergulhar amanhã. Harding também mencionou que a operação estava programada para começar bem cedo na manhã seguinte, por volta das 4 horas da manhã, se ao menos ele soubesse o que aconteceria naquela manhã.
O navio, MV Polar Prince, de fato chegou nas proximidades do local do naufrágio do Titanic no início do dia 18 de junho de 2023, chegando por volta das 5h15 da manhã. Por volta das 8h30 da manhã, 5 indivíduos, que é a tripulação completa para esta expedição, foram cuidadosamente carregados no submersível Titan. O navio estava posicionado sobre uma plataforma flutuante, especializada conhecida como Sistema de Lançamento e Recuperação, projetada para auxiliar no processo de descida e recuperação. Assim que todos os ocupantes estavam em segurança a bordo, a cúpula frontal do Titan foi firmemente fechada e eles estavam quase prontos para partir. Este mergulho foi oficialmente descrito pela OceanGate como Mergulho 88, por alguma razão que apenas os fundadores conheciam. Às 8h55 da manhã, a plataforma flutuante foi ventilada e afundou logo abaixo da superfície da água, permitindo que o Titan se preparasse para sua descida. Quando eram 9h18 da manhã, o Titan havia se desengatado com sucesso da plataforma de lançamento. E assim começou uma das tragédias mais devastadoras que o mundo já conheceu. Durante a primeira hora e meia da descida, parecia que tudo estava indo bem. O Titan comunicava-se regularmente com o Polar Prince, e eles enviavam atualizações por texto a cada 15 minutos. Além dessas atualizações, o submersível continuava a receber um sinal de dados, também chamado de ping, a cada 5 a 10 segundos, apenas para garantir que a conexão estava intacta. A uma profundidade de 2.274 metros, o submersível enviou uma mensagem tranquilizadora dizendo: "Tudo bem aqui." Os pings habituais continuaram a vir pelo canal de comunicações e parecia que tudo estava funcionando normalmente. Não havia sinais de quaisquer problemas, e a descida parecia estar indo exatamente como planejado. Então, de repente, às 10h47 da manhã, a uma profundidade aproximada de 3.341 metros, o Titan enviou um texto breve, mas um tanto perturbador. Perdeu 2 watts, provavelmente referindo-se ao descarte de peso, um procedimento usado para controlar a flutuabilidade durante mergulhos profundos. Esta foi a última mensagem recebida antes de a comunicação cessar. Apenas alguns segundos depois, às 10h47 da manhã, o último ping do Titan foi recebido, e isso foi o fim de toda a comunicação. Neste ponto, não houve mais comunicação do submersível e o Polar Prince e sua tripulação estavam apenas aguardando novos sinais. As suspeitas começaram a surgir, e o sistema de detecção acústica da Marinha dos Estados Unidos, que é especificamente projetado para detectar os sons de submarinos militares, captou um sinal acústico incomum apenas algumas horas após a submersão do Titan. Esse sinal era consistente com o que especialistas descreveriam mais tarde como o som de uma implosão, algo que acontece quando um submersível experimenta falha de pressão em profundidades extremas. Esperava-se originalmente que o Titan emergisse às 4h30 da tarde, e tudo parecia estar conforme o planejado para o mergulho. No entanto, quando 7h10 da noite chegou e ainda não havia sinal do submersível, eles simplesmente sabiam que algo tinha dado terrivelmente errado. A busca. A Guarda Costeira dos Estados Unidos foi imediatamente notificada de que a embarcação estava desaparecida, e em poucos minutos, uma busca oficial começou. Enquanto isso, a Marinha examinou mais de perto seus dados acústicos do momento do mergulho e detectou que algo poderia ter dado errado em algum lugar. Esta informação foi rapidamente passada para a Guarda Costeira, mas eles ainda não queriam tirar conclusões precipitadas. Talvez eles estivessem apenas fora de alcance de comunicação. Além disso, eles entenderam que quando o Titan iniciou sua missão, estava equipado com ar respirável suficiente para seus 5 passageiros durarem até 96 horas. Isso significava que, mesmo se estivessem realmente desaparecidos, os passageiros teriam ar para sobreviver por vários dias, e as equipes de busca teriam um intervalo de tempo para localizá-los e resgatá-los. Infelizmente, logo perceberam que essa janela nunca esteve aberta. A Guarda Costeira dos Estados Unidos, a Marinha dos Estados Unidos e a Guarda Costeira canadense estavam na linha de frente da operação e começaram a reunir todos os seus recursos e expertise para garantir que fossem encontrados. Aeronaves tanto da Real Força Aérea Canadense quanto da Guarda Aérea Nacional dos Estados Unidos subiram aos céus e estavam vasculhando a área em busca de qualquer sinal do submersível. Enquanto isso, um navio da Marinha Real Canadense também foi enviado para fornecer suporte adicional na água. Além desses esforços militares, vários navios comerciais e de pesquisa foram convocados para ajudar a vasculhar a imensa extensão do oceano. Esses navios operavam com tecnologias avançadas, incluindo veículos subaquáticos operados remotamente, que eram usados para pesquisar as águas profundas e escuras onde o Titan provavelmente estaria perdido. Na superfície, barcos e navios vasculhavam cuidadosamente a área, procurando por qualquer sinal de destroços ou naufrágios flutuantes. Sob a água, a tecnologia de sonar foi usada para mapear o fundo do mar e buscar o submersível em profundidades onde ele poderia ter descido.
Todos os métodos possíveis foram empregados para localizar o Titan o mais rapidamente possível, mas já era tarde, muito tarde. Infelizmente, o mau tempo tornou as coisas ainda mais difíceis. Era bastante difícil ver qualquer coisa, e isso impediu as equipes de fazerem seu trabalho tão eficazmente quanto desejavam. Mas, felizmente, no dia seguinte, o tempo clareou um pouco e ficou um pouco mais fácil para todos os envolvidos continuarem a busca. No entanto, as condições do mar ainda eram menos que ideais, e as temperaturas frias da água não ajudavam em nada. Foi então que perceberam que tinham encontrado a rota mais rápida para o navio e os passageiros desaparecidos. Normalmente, muitos submersíveis são equipados com balizas acústicas. Estes são dispositivos especiais que podem ser detectados por socorristas para ajudar a localizar sua posição debaixo d'água. No entanto, logo descobriram que essa rota que tinham encontrado era um beco sem saída. O Titan não tinha esse dispositivo. À 1h18 da tarde, no dia 22 de junho, o setor nordeste da Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou oficialmente que haviam descoberto um campo de destroços perto dos destroços do Titanic. Mais tarde, no início de outubro, os engenheiros também conseguiram recuperar pedaços adicionais de destroços do fundo do oceano, assim como o que eles pensaram ser restos humanos. Eles não puderam identificar exatamente por causa do impacto da implosão. Tinha esmagado completamente os 5 passageiros até os ossos. Simulações que foram desenvolvidas em 2023 mostram até que a implosão do submersível provavelmente ocorreu em menos de 1 segundo. Estimativas mais precisas dizem que aconteceu em apenas algumas dezenas de milissegundos. Isto é incrivelmente rápido, tão rápido que acontece mais rápido do que o cérebro pode processar informações. E porque a implosão aconteceu a uma velocidade tão louca, não houve essencialmente tempo para os passageiros a bordo da embarcação experimentarem a força completa do colapso do casco. Tudo aconteceu tão rápido que as vítimas não teriam sentido dor, porque seus corpos se desintegraram num piscar de olhos. Todo o desastre terminou antes que eles pudessem sequer registrar o que estava acontecendo. E assim, os restos, junto com outras evidências, foram enviados para identificação. E no final do dia, o Laboratório de Identificação de DNA das Forças Armadas tentou processar e analisar as amostras. Após testes minuciosos, os resultados saíram, e estava 100% claro. O DNA dos 5 homens foi encontrado por todo o casco do navio. No entanto, quando a investigação começou, descobriram que Rush tinha bastante esqueletos no armário. Rush tinha muitos problemas. As investigações sobre o trágico acidente continuaram por meses, e parte do foco estava em entender o que poderia ter contribuído para o desastre. Imagens de David Lockridge, um ex-diretor de operações na Ocean Gate, apareceram para dar seu testemunho baseado em sua experiência com a empresa. E foi bastante perturbador. Em 2016, a Ocean Gate estava realizando um mergulho com outro de seus submersíveis, o Cyclops 1, para explorar os restos do transatlântico Andrea Doria. O Andrea Doria era um navio de passageiros italiano que tragicamente naufragou no Oceano Atlântico na noite de 25 para 26 de julho de 1956, após colidir com o navio sueco Stockholm, ao largo da costa de Nantucket, Massachusetts. Na época, o Andrea Doria era realmente considerado um dos navios mais impressionantes da Itália. Era o maior, mais rápido e acreditava-se ser o transatlântico mais seguro da frota italiana. Dos 1.706 passageiros e tripulantes a bordo, 1.660 foram resgatados e sobreviveram ao incidente. Isso foi graças aos esforços dos navios próximos e às operações de resgate que entraram em ação. No entanto, 46 pessoas no Andrea Doria perderam suas vidas devido à colisão. No Stockholm, que também sofreu danos pesados, 5 membros da tripulação morreram durante o incidente. Agora, Lockridge explicou que a Ocean Gate tinha organizado uma expedição para visitar o local do naufrágio, e como o piloto mais experiente da equipe na época, ele esperava assumir o controle do submersível para essa missão. No entanto, Stockton Rush, o CEO e cofundador da Ocean Gate, insistiu que ele mesmo pilotaria. Lockridge revelou em seu testemunho que se opôs à decisão de Rush assumir o controle porque sentia que, às vezes, Rush tomava decisões com base em suas próprias preferências, em vez do que poderia ser melhor para a situação. Aparentemente, Rush respondeu afirmando imediatamente sua autoridade como chefe da empresa. Nas próprias palavras de Lockridge, Rush lhe disse: "Apenas lembre-se que eu sou o CEO, você é apenas um funcionário." Apesar de suas objeções e preocupações, Lockridge ainda queria participar do mergulho e convenceu Rush a deixá-lo unir-se à missão como parte da tripulação. Junto com Lockridge, 3 passageiros pagantes também estavam a bordo do Cyclops para o mergulho. Mas os problemas começaram quase imediatamente. Lockridge lembrou que, enquanto Rush estava no leme, ele estava com sérias dificuldades para iniciar o mergulho corretamente. O submersível parecia não responder.
e Rush estava tendo dificuldade em descobrir como fazê-lo funcionar. Lockridge disse que tentou ajudar, mas Rush não estava ouvindo ele ou qualquer outra pessoa. Na verdade, ele nem sequer seguiu as práticas de segurança padrão antes do mergulho. Como é procedimento padrão para qualquer piloto experiente de submersível, eles deveriam fazer uma pausa e avaliar cuidadosamente o entorno antes de avançar, especialmente porque era bastante difícil ver qualquer coisa lá embaixo. No entanto, de acordo com Lockridge, Rush estava resistente a esse conselho e continuou discutindo com ele dentro do submersível. Lockridge descreveu como cada vez que ele tentava tomar o controle da situação, pegando no controlador, Rush o afastava cada vez mais para mantê-lo fora do seu alcance. Lockridge também observou que durante o mergulho ele avaliaria a situação fora do submersível, mas Rush permaneceu no banco de trás e nunca se levantou para avaliar a situação ele mesmo. Enquanto continuavam descendo para as profundezas, David Lockridge sentiu que era necessário lembrar novamente a Stockton Rush sobre os procedimentos de segurança para esse nível de profundidade. Eles deveriam manter uma distância segura dos destroços, pois chegar muito perto poderia ser perigoso tanto para o submersível quanto para todos a bordo. No entanto, quando Lockridge mencionou isso, Rush não reagiu bem. Em vez de ouvir, ele ignorou o aviso e disse a Lockridge para não lhe dizer o que fazer. Rush fez o que sabia fazer melhor e prosseguiu apressadamente, e não demorou muito para que as coisas piorassem. Ele acabou batendo o submersível no fundo do mar. O impacto levantou uma nuvem de sedimentos, tornando quase impossível ver qualquer coisa. A esse ponto, ficou claro que eles estavam bem em cima do naufrágio, exatamente a situação que estavam tentando evitar. Nesse momento, todos no submersível começaram a entrar em pânico. Uma das passageiras pagantes, claramente aterrorizada e frustrada, finalmente perdeu a compostura. De acordo com Lockridge, ela começou a gritar e xingar Rush, exigindo que ele entregasse o controle. Segundo Lockridge, quando a situação dentro do submarino atingiu seu ponto de ruptura, Rush finalmente decidiu entregar o controle, mas de uma maneira que estava longe de ser profissional. Em vez de passar o controle calmamente, Rush o atirou em Lockridge. O controle atingiu Lockridge no lado direito da cabeça antes de cair no chão. Para piorar a situação, um dos botões do dispositivo quebrou ao cair. Apesar de todo o caos, Lockridge não se deixou abalar pelo momento. Ele rapidamente pegou o controle, consertou o botão quebrado e imediatamente assumiu o comando do submersível. Em 15 minutos, ele os tinha navegado com sucesso para fora da situação potencialmente perigosa e os levado de volta para a segurança. Surpreendentemente, no entanto, Rush parecia arrependido depois. Ele reconheceu sua atitude anterior e parecia lamentar como as coisas tinham se desenrolado durante o mergulho. Quando emergiram, Lockridge disse: os outros passageiros estavam obviamente aliviados e agradecidos. Eles até o celebraram por intervir e assumir o controle quando as coisas estavam prestes a piorar. No entanto, algumas coisas mudaram. Lockridge disse que sua relação com Rush nunca se recuperou após esse incidente. Algo havia simplesmente mudado entre eles. Em algum momento, Rush até parou de falar com ele. Em 2018, David Lockridge foi demitido da OceanGate após um desentendimento sobre a abordagem da empresa em relação ao mergulho, particularmente no desenvolvimento do submarino Titan. Lockridge tinha sérias preocupações sobre a segurança do submersível e os métodos da empresa, e ele não hesitava em expressá-las. Infelizmente, essas preocupações levaram a um desentendimento com a liderança na OceanGate e, eventualmente, ele foi dispensado. Depois, os dois lados acabaram em batalhas legais, com ambos movendo ações judiciais um contra o outro. Mas, eventualmente, isso foi resolvido, e a questão foi encerrada. Ainda assim, Lockridge disse que, no fundo, sempre soube que algo ia dar errado na OceanGate. Ele só não sabia exatamente quando isso aconteceria. Após seu depoimento, os investigadores continuaram a perguntar às testemunhas sobre quaisquer problemas anteriores com mergulhos passados, especialmente o que ocorreu logo antes da trágica última viagem do Titan. Eles ainda estavam tentando montar o quebra-cabeça do que poderia ter dado errado, procurando sinais de alerta ou problemas recorrentes que poderiam ter levado ao desastre, e encontraram um. O Dr. Stephen Ross, que foi ex-diretor científico da OceanGate, foi outra testemunha a depor durante os procedimentos. Ele falou sobre tudo o que aconteceu durante a penúltima expedição ao local do naufrágio do Titanic. De acordo com o Dr. Ross, essa imersão teve que ser abortada devido a um mau funcionamento da plataforma, em que o submersível Titan estava. A avaria causou uma série de problemas que levaram o piloto a colidir com o anteparo traseiro do submersível. Isso causou uma situação caótica para os passageiros dentro, com um deles até ficando de cabeça para baixo no espaço apertado. Felizmente, ninguém ficou ferido durante o incidente, e o mergulho foi finalmente cancelado e abortado.
No entanto, ficou claro para todos os envolvidos que havia uma série de problemas sérios que a equipe de superfície tinha que lidar e resolver. Renata Rojas, uma banqueira que já havia mergulhado até os destroços do Titanic a bordo do submersível experimental, fazia parte da equipe de superfície durante a expedição de 2023. Ela não estava mergulhando desta vez. Ela estava apenas se voluntariando para ajudar. Durante seu testemunho, Rojas estava visivelmente emocionada ao começar a relatar o que aconteceu no dia 18 de junho de 2023. O peso da situação a afetou profundamente, e após alguns momentos, a audiência fez uma pausa de 10 minutos para que ela pudesse se recompor antes de continuar. Os investigadores, então, aproveitaram a oportunidade para perguntar a ela sobre o mergulho que ocorreu logo antes da própria expedição ao local do naufrágio do Titanic. De acordo com Rojas, que estava presente no navio durante aquela imersão em particular, algo aconteceu enquanto o submersível Titan estava voltando à superfície. Eles relataram que um estrondo alto imediatamente chamou a atenção e causou preocupação. Ross, que também estava presente, fez suas contribuições e explicou que lhe disseram que o ruído provavelmente resultou do deslocamento do casco de pressão dentro de sua estrutura de aço ou metal. O deslocamento do casco, quando voltou ao lugar, pode ter causado o estrondo alto que foi ouvido. Mas, apesar das potenciais razões perigosas para o barulho que ouviram, Ross continuou a mencionar que, pelo que ele sabia, não houve uma inspeção visual do interior do casco após o incidente. O CEO, Rush, nunca tentou descobrir exatamente o que deu errado com o mergulho abortado naquele dia. Mas isso não é tudo. O que um homem disse aos investigadores depois mudou tudo. Havia muitos avisos. Um homem chamado William Conan, que é o presidente do Comitê de Veículos Submarinos Tripulados da Sociedade de Tecnologia Marinha, explicou que as regulamentações da indústria são bastante rigorosas no geral. No entanto, a Ocean Gate Expeditions conseguiu evitá-las operando em águas internacionais, onde essas regras não se aplicam de fato. Na verdade, a empresa de Conan, Hydrospace, havia projetado uma janela que a Ocean Gate solicitou para o Titan. No entanto, deixaram muito claro na época que a janela não poderia ser usada para mergulho em águas profundas, a menos que passasse por testes sérios e completos. Na verdade, em 2018, uma carta formal foi enviada diretamente para Stockton Rush após seu descuido ter sido mostrado muitas vezes. A carta não foi apenas de uma pessoa. Foi assinada por vários especialistas da indústria, incluindo William Conan, que expressou suas preocupações sobre a segurança e outras questões relativas ao projeto e operação do submersível. Na carta, eles alertaram que a abordagem experimental da Ocean Gate para praticamente tudo, juntamente com a escolha de não ter uma agência de primeira linha inspecionando o Titan, poderia levar a problemas sérios, ou como descreveram, catastróficos. Eles também deixaram claro que compartilhavam uma preocupação unânime sobre como o Titan foi desenvolvido. Além disso, ex-passageiros que estiveram no Titan descreveram alguns problemas alarmantes, como perder a comunicação várias vezes durante as viagens. Um jornalista da CBS que teve a oportunidade de ir no submersível em 2022 compartilhou um detalhe bastante surpreendente sobre a experiência. Antes mesmo de embarcar, foi necessário assinar um termo detalhado. Este termo declarava especificamente que o Titan era considerado uma embarcação experimental, e talvez mais preocupante, que não tinha sido aprovado ou certificado por nenhum órgão regulador. Antes do acidente, Stockton Rush frequentemente criticava o que via como regulamentações de segurança excessivamente rígidas na indústria. Em uma entrevista de 2021, ele até admitiu ter quebrado algumas regras quando estava construindo o Titan. Ele mencionou a decisão da empresa de usar uma combinação de fibra de carbono e titânio para o casco do submarino. Embora a indústria normalmente use materiais testados como aço sólido ou titânio puro para embarcações de águas profundas. E após ler a carta de especialistas preocupados, Rush ligou para William Conan para conversar sobre isso. Durante aquela conversa, Rush insistiu que os padrões de segurança da indústria estavam apenas impedindo a inovação e tornando mais difícil ultrapassar limites. Apenas alguns anos depois disso, vemos que ele fez muito mais do que ultrapassar limites. Ele conseguiu tirar sua própria vida e a de outros junto com ele. No final das contas, as 5 vidas perdidas naquele dia, incluindo a dele, se resumem a apenas uma coisa. Se ao menos Stockton Rush tivesse ouvido. Se você achou esta análise sobre o desastre do submarino Titan perspicaz, não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar suas opiniões nos comentários abaixo. E se você estiver interessado em mais histórias que revelam os detalhes por trás de grandes eventos, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.